nosso segundo bloco, a gente vai ver agora um pouquinho sobre a relação do grau dos adjetivos. Na primeira parte, nós vimos o substantivo, que se divide em aumentativo e diminutivo, que pode ser analítico ou sintético para um, como analítico e sintético também para o outro. Agora, a gente vai ver um pouquinho do grau dos adjetivos. Ele é um pouco mais extenso. E, por ser mais extenso, ele tem algumas nomenclaturas um pouco mais difíceis, mas que quem consegue pegar a ideia e a sequência do grau dos substantivos não tem muita dificuldade nos adjetivos. Então, vamos lá. Eu também criei aqui um mapa, né? Não tá tão bonito, mas é o que a gente tem para hoje. E dentro desse mapa, eu coloquei para vocês as duas principais subdivisões do grau dos adjetivos. É sempre bom lembrar que a função de um adjetivo, morfologicamente falando, é atribuir uma característica ao indivíduo, que no caso é o substantivo. Então, se eu tenho garota, que é um substantivo, eu posso ter garota legal, garota inteligente, garota simpática, garota esperta. Todos esses exemplos que foram dados agora são referenciáveis ao que a gente conhece como o adjetivo. Então, vamos lá. Dentro do meu grau dos adjetivos, eu possuo duas classificações principais, que é o grau comparativo e o grau superlativo. O meu grau comparativo, ele traz diretamente aquilo que a gente conhece como uma relação de comparação, onde ele vai ser dividido em mais 3 subtópicos, que é o grau comparativo de igualdade, o grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de inferioridade. Como eu já falei para vocês, o nome grau comparativo não está aqui por acaso. Ele vai trazer sim uma relação direta de comparação de um elemento a outro elemento. Exemplo, a menina é mais inteligente que o menino. Quando eu possuo a relação da menina e do menino fazendo esse contratempo de superioridade, eu tenho aí o que eu vou chamar de grau dos adjetivos na forma comparativa de superioridade, porque eu vou trazer uma relação de algo que vem do menor para o maior. Eu estou comparando aí diretamente. Então, dentro do grau comparativo, como já foi dito, eu tenho o grau comparativo de superioridade, o grau comparativo de inferioridade e o grau comparativo de igualdade. Então, tomei, por exemplo, aqui o mais, o adjetivo e o que, quando a gente se referir ao grau na forma superior, o menos, o adjetivo e o que, quando ele estiver na forma de inferioridade, e o tão adjetivo quanto quando ele vier na forma de comparação. Exemplos aí práticos. Pegando um adjetivo legal, que é um adjetivo simples, pequenininho. Se eu digo assim, João é mais legal que André, eu tenho aí um grau comparativo de superioridade porque eu ponho João numa situação de elevação em relação a José. Quando eu coloco que João é menos legal que André, eu já ponho João numa relação de inferioridade e eu continuo comparando. Então, eu tenho um grau comparativo de inferioridade. E quando eu digo que João é tão legal quanto André, eu coloco-os no mesmo patamar. Então, eu vou ter o que a gente chama de grau comparativo de igualdade. Certinho? Só para vocês recapitularem, tá aqui essa primeira parte do gráfico, né, do mapa mental, o grau comparativo que se divide em 3 partes e a maneira como eu classifico dentro das orações. Depois do grau comparativo, a gente vai ver o que é chamado de grau superlativo. Eu já não vou trazer mais uma relação de comparação, é uma relação de extensão. Se é superlativo, é algo que é superior, é algo que sempre vem acima. É super, o prefixo super não vem por acaso no nome do grau superlativo. E o grau superlativo é um pouquinho mais chato, porque ele é dividido em 2 partes. O grau superlativo relativo e o grau superlativo absoluto. Como é que funciona o grau superlativo relativo? Ele vai me trazer também o que a gente viu lá atrás no comparativo, de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Mas tem uma diferença. No grau comparativo de superioridade e de inferioridade, eu preciso ter obrigatoriamente uma correlação de comparação. Enquanto no grau superlativo relativo, de superioridade ou de inferioridade,
eu não preciso comparar nada a ninguém. Eu só preciso dizer se o meu, no caso, o meu adjetivo, ele é mais ou ele é menos. Não precisa existir uma relação obrigatória de comparação. Então, como é que ficaria? Eu falei para vocês que João é mais legal que André. Isso aí seria o grau dos adjetivos comparativo de superioridade. Como é que eu trago isso para o grau superlativo relativo de superioridade? João é o mais legal, ou então João é o mais legal da turma. Eu não estou comparando João no adjetivo legal a algo específico ou alguém de maneira pontual. Eu só estou dizendo que ele é o mais legal. Eu trago essa ideia de superioridade. Agora, quando eu digo que João é menos legal ou João é o menos legal da turma, eu tenho aí uma relação de grau dos adjetivos no modo superlativo relativo de inferioridade. São nomenclaturas grandes, cansativas, né? Às vezes dá uma reviravolta na cabeça, a gente tem uma dificuldade para assimilar, mas a relação é muito prática. No grau comparativo, eu sempre vou comparar uma coisa a outra. No grau superlativo, eu só vou dizer se essa coisa é mais elevada ou menos elevada. E depois do grau superlativo relativo, eu tenho um grau superlativo absoluto, que aí fica até mais fácil. Ele vem na relação também de analítico e de sintético, como a gente viu lá no comparativo. Qual é a principal diferença entre esses dois? É que no meu grau comparativo, o primeiro que a gente viu, quando ele vem no modo analítico, ele tem o acréscimo de um adjetivo. Aqui já é contrário. Quando ele vem no grau superlativo absoluto analítico, ele não traz um adjetivo. O que ele vai trazer é um advérbio de intensidade. É aquele muito que a gente conhece, né? É o bastante, né? É o demais, o próprio pouco, que também é um advérbio de intensidade. Então, se eu falei para vocês que João é o mais legal no grau superlativo relativo de superioridade, quando eu coloco esse grau superlativo absoluto analítico, ele fica aqui, João é muito legal. Eu trouxe aí o muito como um advérbio de intensidade. E também ele tem aquele sintético, que a gente já viu lá atrás no comparativo. Quando ele vem aqui no meu grau superlativo absoluto sintético, eu tenho uma relação direta também com um sufixo. Então, para a gente assimilar e deixar bem amarradinho na cabeça, eu pus aqui o exemplo do inteligente, um adjetivo de base, para ninguém esquecer, e eu trouxe aqui uma relação de orações, que eu também vou disponibilizar no Google Sala de Aula, para que vocês vejam os exemplos. Então, ainda sobre o grau superlativo relativo, se eu trago a ideia do inteligente como exemplo, eu teria aqui, no grau superlativo relativo de superioridade, que Ana é a mais inteligente. Eu não comparei Ana a ninguém, eu só estou dizendo que ela é a mais inteligente. Como é que essa oração ficaria no grau superlativo relativo de inferioridade? Ana é a menos inteligente. No grau superlativo absoluto analítico, Ana é muito inteligente. E no grau superlativo absoluto sintético, Ana é inteligentíssima. Eu trago aí o exemplo do sufixo que vai arrematar a ideia principal de superioridade de maneira sintética. E relembrando os graus comparativos de superioridade, inferioridade e igualdade, onde eu preciso ter uma relação de equivalência de comparação obrigatória, eu teria Ana é mais inteligente que Pedro, superioridade. Ana é menos inteligente que Pedro, inferioridade, e Ana é tão inteligente quanto Pedro na relação de igualdade. Certo, gente? Esses são os nossos graus dos substantivos e dos adjetivos, nessa segunda parte do vídeo. Lembrando que o substantivo tanto o substantivo quanto o adjetivo, eles se flexionam nas três formas que a gente conhece, que é o gênero feminino e masculino, o número, que é a relação de singular e de plural, e também na relação de gênero, que nós acabamos de ver as subclassificações. Graus dos substantivos são flexionados em aumentativo e diminutivo, analítico e sintético, respectivamente, e o grau dos adjetivos são divididos em comparativo e superlativo. Comparativo eu tenho 3 classificações: superioridade, igualdade e inferioridade, e o superlativo eu divido em relativo e absoluto, e eu tenho mais 2 classificações para cada:
No relativo, eu trago o superioridade e inferioridade, e no absoluto, eu trago o analítico e o sintético, certo? Beijo grande, estudem esse material, essas fotos aqui, desses mapas maravilhosos que eu fiz. Eu vou colocar para vocês no grupo. É só estudar e fazer os exercícios propostos, certo? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.